Eu tô aqui escutando, é sempre uma delícia ouvir você falar. Uma perspectiva tão diferente, tão particular e tal. É sempre muito instrutivo e estimulante para mim. Eu queria te perguntar o seguinte: você tem um uso de música nos teus filmes, que é um uso muito interessante, diferente, assim, a música entra em alguns momentos assim, e parece que ela fala para fora do filme. Tem uma coisa assim com a música que eu acho particularmente poético, muito bem colocado, e eu gosto muito de música em filme e acho também assim que no geral é muito mal usado, sabe? Assim, quer dizer, nas produções comerciais, assim, uma quantidade de música e barulho e tal, e você acaba ficando assim, invade a tua cabeça, assim, você não consegue nem pensar. E a música é uma coisa, é um elemento sensorial tão especial e delicado e complexo ao mesmo tempo, assim. Então eu queria te perguntar como que você pensa a música? Pode ser para a Dirley também. Como que vocês pensam a trilha sonora toda e a trilha musical também, a música nos filmes. Da hora, eu vou tentar falar breve, mano, e passar a palavra aí pra ler, mano, pra nós também ouvir. É, eu até falei num corre aí semana passada que, mano, pra mim o maior aprendizado assim de montagem de cinema, de usar som, usar música, usar som e imagem, pra mim é os DJ de quebrada, assim. Festinha de quebrada, tá ligado? Acho que o hip hop, ele é muito. Tem uma mão assim que fala que o hip hop salvou minha vida, isso é real. E o hip hop é a influência concreta assim, em tudo que eu faço. E eu tenho memória viva assim de DJ, assim, eu sempre ficava muito impressionado com os equipamentos e como tipo passava de uma música para outra e passava um bagulho e mexia com nós, mexia com outros lugares que não era só dançar, tá ligado? Era dançar e várias outras fitas assim, né? E mesmo dançar significa várias outras fitas pra nós, assim, né? O dançar pra nós vem de outros lugares e tal. E aí, mano, pra mim a maior inspiração pra isso, por exemplo, que você falou, é isso, DJ de quebrada, assim, tanto que é, eu tento usar muito música, assim, de músicas de pessoas, tá ligado? Conhecidas e tal. Porque nós tem muita gente genial na quebrada, assim, né? Tipo, o que me angustia, por exemplo, dessas perdas de direito e tal, é nós saber que às vezes num sarau, num slam, numa batalha de rap, assim, vai ter muito mais gente, tipo, lá no final, assim, que sabe, sem aposentadoria, sem, tipo, perspectiva, dos que os que vão dar certo, tá ligado? Acho que nossa missão é muito trabalhar pro contrário disso, é de fazer mais gente dar certo, no sentido, assim, de, tipo, ter possibilidade e pensar uma vida digna, tá ligado? E aí é muito isso, assim, mano, tipo, desde o equipamento, hoje quando eu monto, pra mim eu me sinto, tipo, remixando e mixando, tá ligado? E tento fazer isso, assim, gosto muito de música, gosto muito de rap, produzo rap, tá ligado? Eu sou produtor musical também, então eu crio sons. E aí mano, tipo, pra mim é muito uma inspiração, desde olhar os equipamentos e falar, caralho, tipo, os caras comprou esses equipamentos, aí depois você vai ver o preço, os equipamentos é caro. Então, tipo, pra mim é muito didático quando eu vou fazer filme, que eu sei que eu preciso de equipamento, sei que eu preciso daquilo, tá ligado? Daquela atenção que a pessoa tá dando pra sonoridade do bagulho e de como. E aí eu aprendi que quando nós coloca isso assim em prática, através das ferramentas, é uma resposta de vários outros bagulho que vem anterior a nós, a nossa vivência, assim, tá ligado? Então é aquele DJ que filtrou aquilo daquela forma e soltou aquele som assim na quadrinha pra nós ouvir. E aí eu tento um pouco ter isso, e aí eu acho que essa sensação que você falou que é pra fora, eu acho que é um pouco isso, tá ligado? Porque eu tenho certeza que o cinema não é minha quadrinha, tá ligado? Não é a quadrinha aqui da quebrada. Então eu faço, as pessoas vão ver de uma forma, e sei que outras pessoas vão ver de outra forma, tá ligado? Vejo, por exemplo, quando nós passamos em escola, sempre dou esse exemplo, assim, né? Uma vez eu tava passando aqui na escola e, tipo, um moleque lá de trás, ó, a rua da minha casa, grita, ó lá não sei o quê, ó lá não sei o quê. A forma que nós reagimos ao filme é diferente, tá ligado? Então, às vezes, é tipo, ó, o som que tocou, tipo, é um bagulho, é um som específico, assim. Eu tento ouvir com atenção, ter respeito, e hoje eu tento estudar mais, assim, as técnicas, tipo, até na fita que eu tava falando pro Daniel, né? Tipo, eu tento, mano, montagem, da hora, sou montador, é tipo, som, eu tô estudando muito som agora também, pra, tipo, perpassar esses bagulhos, assim, as formas de domínio que as técnicas de cinema foram criando sobre nós, assim, né, mano? Mas a inspiração é o DJ no final. A coisa da música, assim, eu acho que o que o Link está falando, assim, é muito a minha experiência também, na verdade, assim. O Link terminou falando dessa coisa do filme, né?
de como que é a experiência, a fruição das pessoas em relação aos filmes que a gente faz, que eu faço, assim. Acho que é muito parecido, como ele falou mesmo, assim. Eu estava, inclusive, falando também, há pouco agora, falando da recepção de um filme que eu fiz, que chamava Dias de Greve, que era um filme que eu fiz em 2008. Aí esse filme passou em Brasília. Em Brasília foi um esvaziamento total, que as pessoas falavam que não entendia nada, que o filme era muito lento e tal. Aí eu tenho esse hábito de passar filme nas escolas, passo filme em várias escolas, assim, eu pegava o meu projetor, ia para a escola e passava o filme lá para as pessoas verem. Eu lembro que eu passei esse mesmo filme numa sala e, obviamente, as pessoas estavam ali, entendendo muito bem. Mas, de repente, começou a falar isso. O cara falava, olha só, a pichação no meu muro. Ah, não sei o que, é o moleque que está da rua. Ah, não sei o que, é o carro. E virou uma festa. Obviamente, eles não entenderam, não interessava nada para eles do filme. Interessava os códigos que estavam estabelecidos na linguagem daquele filme. Era isso que interessava. E a discussão lá atrás era se os filmes eram populares, se não eram populares. Aí a minha questão é, o popular passa, acima de tudo, pela uma fruição de código, né? Não existe popular nesse sentido. O que é popular, na minha leitura? Nem sei se você já falava sobre isso já. O popular é o código que você estabelece, é o código que você representa. O popular é o lugar que você faz o filme. E o popular é o lugar daqueles códigos que você estabeleceu. Aí, pensando assim, em termos das músicas, também eu acho que é muito parecido com o que eu estou falando. Eu sempre fiz filme com meus amigos, ou que eram meus amigos, pelo menos assim, porque a caminhada é grande, os amigos e inimigos sempre vão existir, né? Quem faz cinema de coletivo e faz cinema político de coletivo lida com a amizade e com a inimizade, lida com a caminhada junta e a caminhada que vai se separando também, faz parte do processo. Só assim é cinema político. Eu não acredito em nada que comece e termine igual. Nenhuma caminhada começa e termina igual, para mim, não é verdadeira. Verdadeira é o embate que a gente tem, a honestidade que a gente tem, a franqueza de mudar de lugar, no sentido de mudar o próprio recorte geracional tira a gente de outro lugar. O próprio recorte geracional já coloca a gente em estranhamento em relação a um outro corpo, o que não impede que a gente dialogue com aquele corpo. Quero dizer que é muito conflito, e o conflito é bom, é político, faz parte da caminhada. Então, as músicas que eu fiz assim foram com meus amigos todos. Eu faço o filme primeiro pensando em meus amigos. Então, eu fiz filme, e os meus amigos eram os caras do rap. Eram os caras do rap e do forró. Eram os meus amigos, assim. Porque, de fato, eu gosto de rap e forró. Eu sou do cara que vou pro forró e bebo e cai chorando. Eu sou o último a sair chorando, assim, abraçando a caixa de som e dançando com quem tiver que seja, e pensando na vida. No rap, para mim, é a mesma experiência. Eu vou em baile de rap, eu choro em baile de rap em algumas músicas, assim, sabe? A experiência com isso também, para mim, é independente do lugar que o meu corpo especificamente ocupa. O meu corpo ocupa um código de uma periferia que é tal, mas essa fruição com outros códigos é que interessa. Então, a música, para mim, é essencial nos filmes, assim, mas, engraçado, assim, eu sou um péssimo músico. Eu lembro que quando era novo, eu tinha uma bateria, mas era insuportável, assim. Eu acho que eu era o pior músico do mundo, assim. Eu tinha bateria porque andava em turma, então todo mundo sabia tocar alguma coisa, aí eu comprei uma bateria e achava que tocava. Mas, assim, eu sempre fui um péssimo músico, assim. Péssimo... Mas eu gosto de... A música, para mim, é aquilo que eu estou te falando, é aquilo que me toca. Então, assim, quando eu estava montando o filme chamado Branco Sai Preto Fica, que eu tinha um filme chamado Branco Sai Preto Fica. Quando eu estava montando esse filme, tem uma coisa muito curiosa, assim, que tinha a música final do filme, né? Bomba Explode na Cabeça, né? Do Dodô. E aí eu ficava na cabeça, será que eu vou... E montava o filme sempre à noite, eu trabalhava de dia, trabalhava na Secretaria de Saúde, eu era servidor de Estado, eu trabalhava na Secretaria de Saúde de Brasília, entrei como maqueiro, enfim, depois fui livre secundarista, trabalhei 13 anos como servidor público, depois eu pedi exoneração. Eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia montar o filme, e montava o filme no fundo da minha casa, e montava o filme, ia montando o filme. E montava muito alto, porque todo mundo na rua ouve o som muito alto. E é massa também, cada um tem seu som, trabalhou o mês todo, comprou seu som e botou no carro e está curtindo, cada um curtindo o seu universo ali. Então tinha que colocar o meu muito alto também. Eu via esse som sempre muito alto e varava à noite, e até de madrugada. Um certo momento eu cismei que a música era muito. Eu cismei que a música era muito, na minha cabeça era muito narrativa, não sei o quê. E eu vi uma versão que eu tirei a música. Quando essa música acabou, o vizinho do meu lado, que é só uma parede, bateu, tipo assim, e falou, e a música? E a música? Então, o cara nunca tinha visto o filme, nunca tinha visto o filme,
nem sabia o que estava acontecendo, mas de tanto ele ouvir aquela montagem que eu fazia de Branco Sai, foi o meu teste de audiência. Ah, pô, essa música funciona, os caras curtem a música. É óbvio, a música é melhor que o filme. Então, o teste de audiência era aquele lá, sabe, assim. Então, quando era do Cidade de uma Só, que vocês viram como exemplo, a gente é só música. É só música e a gente está fazendo música, isso aquelas cenas do jingle, é de 2010, ele foi de 2012, mas é na virada política do Lula para Dilma, 2011, 2012. Então, a gente estava falando ali, e a gente estava querendo enfrentar, na época, no nosso discurso político, um enfrentamento ao politicamente correto da conciliação de classe do PT. Era essa nossa, vamos dizer, nossa tese era essa. Existe uma conciliação de classe do PT, nosso grupo falava, né? A gente não quer essa porcaria, não, a gente quer tocar o terror e foda-se esses caras. Porque esse filme é um filme institucional. Esse filme é um edital público, em 2010 foi lançado, para comemorar 50 anos de Brasília. Eles escolheriam um filme para comemorar 50 anos de Brasília. E eu não sei porque diabo escolheram esse filme, politicamente, obviamente, né? Eu acho que eles esperavam que eu faria um filme institucional, no sentido simbólico, institucional no sentido político partidário. Eles queriam que eu fizesse esse filme. E a gente se reuniu e falou bem assim, ó, gente, vamos tocar o terror. Vai ser nosso último filme, obviamente, com dinheiro do Estado. Ninguém nunca mais vai ter dar dia para a gente fazer filme. Vamos botar para render, vamos tocar o terror. E aí a conversa com o Marquinho e com o Gilmar, que é um dos atores, e um ator maravilhoso, um dos melhores atores brasileiros, eu acho, assim, nesse sentido. Então, a gente estava propondo uma ideia de mau gosto, quase que uma ideia assim, não, para a gente não é mau gosto em momento nenhum, mas a gente propõe uma ideia assim, vamos provocar, vamos sair do tom, vamos colocar o som estourado, vamos dizer bem assim, como é que vocês querem disputar uma linguagem popular se vocês não conseguem nem disputar o que é essa linguagem que vocês chamam de mau gosto? E não é mau gosto nada, né? Para mim é um muito bom gosto, assim, então. Então, a música, para mim, é muito nesse sentido. A música é uma relação com o filme. No Branco Sai, Preto Fica, o filme, basicamente, era a construção de uma bomba musical para atacar Brasília. O mau gosto da periferia para atacar Brasília. E aí o Jamaica, que é o DJ Jamaica, que está em todos os filmes meus, o DJ Marquinhos, que é o do filme, enfim, o Jamaica, o Marquinhos, todos eles estavam ali, e misturamos com forró. Porque aqueles, ao contrário do que parece, não sei como, o livro também deve, não sei como é que o livro pode falar sobre isso, ao contrário do que parece, a periferia é mil, né? Tem o rap, tem o forró, tem a música brega, tem o gospel, tudo está ali disputando espaço imagético musical da periferia. É uma disputa muito grande desse espaço imagético assim. E todos eles, para mim, têm muita emoção. Eu me emociono muito, e sou nem um pouquinho evangélico, tem 1000 questões contra a bancada evangélica. Mas me emociona muito passar em frente à igreja evangélica e ver aquelas pessoas cantando 4 da tarde no desespero. Soltar a voz para falar chega em casa, começa a lavar a louça e canta um louvor, cara. É inevitável, né, mano? É foda. Sentir essa emoção. E essa emoção, quando ela é, vamos dizer assim, reinterpretada numa certa esquerda brasileira, é sempre muito pejorativa. É muito diferente a instituição evangélica do corpo evangélico. Assim como qualquer religião. Estou falando de evangélico porque existe um preconceito muito grande, porque os evangélicos são meus irmãos, são meus primos, é minha família, é meus amigos, que sofrem, desempregados, que tem que acreditar em alguma coisa, porque eles são apartados do Estado, eles estão encarcerados, a grande parte está encarcerado. Então, eles têm que ter o sentimento em relação, onde eu quero chegar, o sentimento em relação à música, para mim, é o sentimento em relação aos filmes. Eu, particularmente, devo muito mais ao rap e ao forró do que ao cinema. Eu não tenho cinefilia. A minha cinefilia é o rap e o forró. É dali que eu fico na esquina imaginando emoções, sabe? Hoje Roberto Carlos também, né? Também o Roberto Carlos. É dali que eu fico na esquina ouvindo as coisas que batem no meu ouvido e eu fico pensando, na solidão e na melancolia da esquina e das músicas da esquina que os filmes acontecem também, sabe? Os filmes poderiam acontecer. Então, O Cidade é uma Só é um filme, para mim, extremamente melancólico, não porque a gente queria que fosse melancólico, a gente não queria, a gente falava assim, vamos tocar o terror, vamos botar para render, foda-se. Só usava palavrão. A gente bebia muito, falava muito palavrão, e falava, vamos tocar para terror, vamos botar para fuder, foda-se esses caras, vamos criar um partido político. O nosso partido político foi apropriado pela política de direita.
Aquele partido político nosso, que era o PCN, Partido da Correria Nacional, que era um partido do lucro proletariado, era uma espécie de lucro proletariado, poderia ser uma espécie de vanguarda política de quebrada. O Bolsonaro se apropriou daquilo. Tudo que a gente tem ali, ele colocou a arma, as brigas, o tal do mau gosto. Então, só para fazer um link assim, a direita fascista se apropria permanentemente das narrativas e dos corpos de uma certa política de esquerda de vanguarda, que é o Lincoln com a esquerda de vanguarda. São vários irmãos e irmãs que são políticos de vanguarda. O nosso grupo tem Denise é política de vanguarda, eu estava aqui olhando. Todas as pessoas, esse imaginário que a gente construiu, eles são apropriados, primeiramente pela música, segundo pelo imagético popular. Eu fiquei pensando em uma outra coisa que foi recente também, que aconteceu. Aquele evento, do cara que soltou os foguetes, aquela mulher que soltou os foguetes lá na esplanada, os 300 lá, que é uma mistura de 300 com Sarah Winter. Pode crer. Com Game of Thrones, com Diaba 4 assim, de Netflix, uma bagunça danada. Aí, eu fiquei pensando assim, eu tenho um filme chamado Era Uma Vez Brasília. No Era Uma Vez Brasília tem uma cena em que a gente faz exatamente a mesma coisa, em outra lógica. A gente vai para frente do Congresso e sopra caveiras musicais, com sons. E aquilo é som, não é som construído. O Marquinhos está tirando... O Marquinhos, que é um grande músico, um grande ator, um ator incrivelmente assim, é um ator que transcende a tudo, ele está tirando um som de uma caveira, que é a coisa mais linda do mundo. Pronto, nós estamos atacando o Congresso Nacional. Aí as pessoas hoje em dia falam assim, mas a gente tem que defender as instituições, para dizer assim, tanto que a Sara é esperta, tanto que essa política fascista de direita tem permeabilidade nas periferias. Vou tentar concluir meu raciocínio assim. O que a gente estava fazendo, por que eu de periferia, por que nós de periferia, onde pela cabeça das pessoas vai pensar que eu vou defender o STF? Onde que eu defenderia STF e Congresso? STF encarcerou a gente. A nossa população periférica está encarcerada em grande parte pelo STF. O STF tem um papel de controle de Estado e controle das periferias. Na minha cabeça, eu quero que o STF se exploda, que aquela turma toda se exploda. Para dizer assim, existe uma linha muito tênue, eu acho, entre o que essa direita faz hoje com uma linguagem apropriada das disputas políticas de território, de gênero, racial, de todas as lutas históricas fantásticas que nós fizemos, eles estão se apropriando de maneira muito esperta e conseguem retransmitir isso numa linguagem dita popular. É uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer permanentemente. A música é um desses lugares. Então, assim, eu devo meu cinema à musicalidade. Eu devo meu cinema a encontro com o Marquinhos, com o Jamaica, com o Rei, com Cirurgia Moral, com o Bob, com o Bob e seus teclados. É essa turma que eu devo a música é fundamental nesse sentido. Então, mas acho que a gente vai chegar num ponto em que a gente tem que tentar construir uma espécie de memória política. O que eu estou chamando de memória política? A nossa memória política é rapidamente esvaziada e apropriada, tomada de conta. As pessoas tomam de conta do que a gente faz, como é o processo normal da cultura. Como exemplo, essa questão do SUS, como exemplo, que tem hoje, né? Eu trabalhei no SUS, eu trabalhava num departamento que era isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. SUS, defesa do SUS. Esse mesmo Mandetta que está aí, essa turma, o partido dele, que desmobilizou o SUS, foram eles que montaram o SUS. Todo irmão de periferia, toda pessoa de periferia, ou de suburbano, ou que não pode pagar o serviço público, tem uma experiência emotiva de não ter um leito no SUS. Porque o irmão morreu por diabetes, porque infartou, ou porque está com a pressão alta, vai morrer de pressão alta. Ele chega a uma dessas UPAs, a UPA é uma mentira histórica, a UPA é a espécie do lugar do governo em que apazigua, porque nós aqui temos... meu pai e meu irmão, meus pais, infelizmente, faleceram nessa porra toda. Está lá numa UPA, aí eu fico, estou tranquilo, ele está bem guardado. Não está bem guardado, não existe UTI em UPA. Isso é uma mentira, nunca existiu. Então, só para dizer assim, se todos nós tivéssemos construído já essa nossa memória política em relação à falta de SUS do nosso cotidiano, a pandemia seria outra história. Depois da pandemia e desse massacre que fizeram contra os espaços periféricos, essa memória vai resistir?
ou não, ela vai ser esvaziada. A música e o cinema é a mesma coisa. As pessoas constantemente estão se apropriando das energias do cinema e da música, tomam de conta disso, sequestram a gente e colocam a gente no lugar do mediano, porque também tem muito isso. Parece que um cinema periférico não pode propor, como exemplo, forma. Por que um cinema periférico não pode propor forma? Quem disse isso? Cinema não tem lugar para ficar. Cinema pode propor o que ele quiser. Esta forma que existe no cinema periférico, como exemplo, ela é sempre esvaziada. Como exemplo, não é porque o Lingo está aqui, não. Já falei isso para ele. Eu acho o cinema do Lingo um cinema de vanguarda há muito tempo, não é de hoje. Para mim é um cinema de forma também. É um cinema de conteúdo, é um cinema de raiz política, é um cinema que tem tem uma integralidade política, mas é de forma, porque é cinema. Porque tem uma coisa também que a gente não pode perder, e por mais arrogante que possa parecer, nós de periferia temos sim direito a fazer cinema de forma, enquanto uma possibilidade de fruição, de corpo, de vontade de fazer, de criação. Daquela coisa assim, o meu sonho é morrer num plano de cinema e fim de papo. Não quero saber mais nada, eu quero morrer no plano de cinema, sabe? Eu quero filmar morrendo no plano de cinema e foda-se, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não estou preocupado com emprego, nem com Netflix, nem com o mercado, nem com essas baboseiras todas aí que está acabando com a gente, essas baboseiras todas que transforma toda essa energia periférica numa mediana. O que está acontecendo é isso. Quando eu falo periférica brasileira, comunidade indígena, as lutas raciais, as lutas de território, as lutas de gênero. Corre um grande risco, neste momento, mais do que nunca, de transformar numa mediana que vai perder a energia total. Mas, desculpa, mas a música, para mim, também é isso. Não, mas deixa eu falar um bagulho, Edilei. Não sei se você interrompeu o raciocínio aí, mas pode falar. É que você estava falando esse bagulho do SUS, por exemplo, eu acho que é importante nós se ligar. Eu estava falando antes, assim, dessa fita que, para mim, o exemplo básico para eu pensar, por exemplo, financiamento de cinema, para mim era o SUS, assim, era o postinho de quebrada. Uhum. Quer falar assim, mano, dessa mesma forma que o serviço público chega para nós, chega o serviço público o dinheiro para fazer filme, para fazer cultura, tá ligado? É tão capenga quanto, tá ligado? E eu acho muito foda isso que você falou, porque eu acho que eu tenho pensado nisso, e eu acho que nossa missão é um pouco isso também, né, mano? Tipo, de construir essa memória política sobre o que nós faz, sobre nossos filmes, tá ligado? Porque, mano, não é de ontem, tá ligado? Inclusive já passou mais de 10 anos, nós pode até fazer um recorte de década aí, tá ligado? E nós pode fazer, ninguém pode vir fazer por nós. Porque essa apropriação que você falou da extrema-direita, isso, mano, tipo, parece que até meio. É uma fita que eu tava falando aqui. Nós, às vezes, dá muito de graça, assim, o que nós faz, né? Conhecimento de anos, a gente chega, alguém pergunta, a gente toma, tá ligado? Eu acho que nós tá aprendendo a ser estratégico enquanto realizador mesmo, enquanto cineasta, tá ligado? Eu acho que não tem nada arrogante nós olhar pra nós assim, tá ligado? Primeiro se olhar no espelho e falar, mano, é isso, eu gosto disso mesmo, tá ligado? Eu tô fazendo isso, quero cuidar da minha família bem e tal, não sei o quê. Mas de falar assim, mano, nós trampa nessa porra, tá ligado? Nós faz isso há muito tempo pra vocês falar que a gente tem que fazer de certa forma, tá ligado? Porque nós tem exemplos entre nós de tipo que prova o oposto, tá ligado? Que tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. Não, nós tem uma diversidade tão grande, tem contradições, tem tudo, tá ligado? Pra apontar. E eu acho importante nós se ligar nisso, assim, nessa memória política do nosso cinema, e eu acho que isso está acontecendo agora. Inclusive, dentro das discussões de memória do cinema brasileiro e tal, não sei o que, a gente tem que discutir o que é a nossa memória, tá ligado? Hein, Lincoln? Essa coisa que você falou do posto de saúde, eu concordo plenamente. Aliás, eu sou um defensor eu sou um defensor do Estado. Eu acho que a vanguarda do postinho de cinema é o Estado. Somente o Estado pode transformar o trabalho periférico em ofício. Somente o Estado pode fazer isso. Não vai ser o mercado que vai transformar nosso corpo periférico de trabalho em ofício. Porque o dia que o cinema, para mim, não for ofício, eu paro com o cinema. E vou fazer o que eu sempre fiz. Já vim de balinha na rodoviária, já vim de pão, fui padeiro, trabalhei na saúde, fui jogador de futebol de terceira divisão, posso ser técnico de criança. Eu posso fazer várias coisas, não estou morto. Então, assim, para entender, o dia que o cinema não for um ofício, e aí eu estou falando de política de Estado, que é muito diferente de política populista de governo. E política populista de governo é populista na esquerda e na direita. Tanto a direita como a esquerda se apropriou desses corpos periféricos e da energia reativa e produtiva de periferia. Vou dar 2 exemplos para você assim, esses dias. Aqui no DF lançaram um edital chamado Visual Periférico. Visual Periférico, olha só o edital. Que é um caô do caralho de secretário de cultura de merda do DF, assim, sabe? Qual é a malandragem do cara assim? A sacação do cara, eu sou bolsonarista, eu vou, que também é verdade, vou desmobilizar a classe artística, vou dizer que quem ganha são somente os ricos,
que também é verdade, que são os poderosos do cinema, que também é verdade, e vou jogar isso contra o universo periférico. Então, agora a periferia vai ganhar edital. Pronto, ponto 1. Aí eu li o edital. Não existe uma linha de indutória, vamos dizer assim, para dizer bem assim, fulaninho de tal que está no Sol Nascente aqui perto, está no primeiro cinema, vai ter pontuação diferente, como as cotas, como política pública de inserção. Não existe uma linha, velho. Olha a malandragem do cara. E o discurso já pegou, já colou. Ninguém parou para ler a porra do edital, velho, para dizer bem assim, onde que essa merda está dizendo que tem política pública de Estado. Isso é uma questão assim. Outra coisa é o que falam sempre. Tem um discurso que é bem assim. Agora que o dinheiro acabou, a periferia vai salvar o cinema. Porra, agora que acabou, eu não quero morrer pobre, não, velho. Eu não quero mais me fuder tanto assim, sabe? Já paguei a minha cota. Já carreguei como diz meu grande amigo, meu pastor louco. Meu melhor amigo hoje é um cara chamado Pastor Louco é Pouco. É o nome do cara mesmo. Louco é Pouco. É um motoqueiro que é pastor, assim. E ele é Isaías. É Isaías da periferia, assim. Aí eu falei, Isaías, não dá mais pra gente se fuder, velho. Não dá mais pra gente... Porra, tem 50 anos, velho. Tô diabético, pressão alta. Não dá mais pra carregar esse piano aí. Eu quero dizer assim, a juventude periférica tem que ter um ofício antes de tudo. Não existe criar sem ter um ofício. Eu falava muito uma coisa assim, um tempo atrás, Lincoln, que era de cineclube. Que tinha uma política antiga que era assim, vamos fazer cineclube em periferia. É lindo e maravilhoso, vamos fazer mesmo. Mas antes de fazer, tem que pagar as pessoas que fazem o cineclube. Como exemplo, imagina, você sabe disso também, imagina. Eu vou fazer um cineclube aqui em cada escola pública do DF, são várias. Vou criar 7 ou 8 bolsas de um salário mínimo para um desses meninos ou meninas, né, essa população que está ali de 13 até 16 anos, eles vão ficar 3 anos sob a curadoria, curando aquele cineclube, recebendo por aquele dinheiro da Bolsa do Estado. Então, ele vai chegar em casa, com a compra do mês, com arroz, com feijão, com 1 quilo de carne, com remédio para pressão, botar na mesa e falar, mãe, está aqui a minha parte. A mãe dele vai dizer bem assim, meu filho, esse tal de cinema é massa, e continua no cinema, continua fazendo cinema, é massa você botar 1 quilo de arroz aqui, 1 quilo de carne, essas coisas todas assim. Você formaria uma geração, no sentido de classe, vamos dizer assim, em que você tem uma consciência de classe dos meios de produção que você faz, e construiria uma geração cinéfila que ia bagunçar todo o cinema mundial, porque existia dinheiro para isso. O Estado podia construir no Brasil uma geração que iria bagunçar a cinefilia mundial. Porque imagina se tivesse quebrada os filmes que vocês pudessem, nos dias de hoje, que tem milhões de filmes sendo feitos, de corpos diferentes, de vontades diferentes. Esses filmes, cara, iam energizar tanto uma outra disputa política. Mas, então, existe uma apropriação sobre esses lugares. No Cidade de uma Só, esse filme que passou aí, ele é bancado pela TV Brasil e ele foi boicotado pela TV Brasil. Por que foi boicotado? Eles me ligaram, quando o filme estava pronto, falaram bem assim, adoramos o filme, achamos legal o filme, adoraram nada, eles odiaram o filme. Assim. Adoramos o filme, achamos um filme muito legal e tal. É meio sujo, é é muito alto, mas a gente gosta do filme. Mas tem uma questão que a gente queria propor para vocês. Aquela cena da carreata podia não entrar. Aí eu falei assim, mas por que a cena da carreata podia não entrar? Obviamente, porque é ali que a gente fazia de maneira concreta e magética a discussão de que aquela conciliação de classe proposta pelo PT ia dar merda. Aquilo vai dar merda. A cena, não sei se vocês viram, é toda uma carreata com todo mundo que deu o golpe em 2017. Todos vocês imaginaram. PRB, todos os P's da vida, todas as figuras estavam lá. Temer estava lá. Na Ceilândia, uma carreata que parecia um OVNI atravessando a cidade assim. Todos estavam lá. A gente filma o nosso personagem, Dilmar, que é o PCN, Partido da Correria Nacional, na contramão da carreata. É um documentário que aquela cena, a gente ficou pensando nela dias e dias. Vamos entrar quando a carreata quebrar a esquina, que bate o sol, com o irmãozinho de cá vai botar a música, eu sei que ele bota a música de 12h, ele vai botar aquela porra do Renato Russo de 12h, tô ligado? Deixa ele botar aquela merda do Renato Russo lá. A gente vai entrando no jingle do rap e vai contra a carreata. É totalmente planejado aquilo lá. Era, vamos dizer assim, e aquele governo do PT daquele ano propôs que a gente tirasse aquela cena, de maneira muito educada, muito sutil. Eu falei, eu não posso tirar, porque eu investi todo o dinheiro do orçamento naquela cena. É óbvio que é mentira. É uma cena documental. Aí, eu não tirei o filme. E eles deram gelo no filme. Eles não passaram, eles passaram o filme meia-noite.
Depois, no Festival de Cinema de Brasília, que eu retirei o filme da mostra, foi a mesma discussão. A gente tinha o filme na mão e falou bem assim, ó, a gente só passa esse filme se vocês fizerem uma sala de cinema público em Ceilândia. A gente tem uma sala de cinema público em Ceilândia. Nós fizemos um filme em Ceilândia, com personagens da Ceilândia, e a gente quer uma sala de cinema pública. Porque todo ano vocês investem horrores de dinheiro no SESC, que é uma mentira, que o SESC é muito esperto, porque eles fazem uma itinerância de meia hora, de uma semana, e tudo depois é esvaziado. Vocês tiram o dinheiro da itinerância e põem numa sala de cinema pública. O grupo, nosso grupo, né, falou isso. Eles não quiseram, a gente retirou o filme. E o filme ficou durante 3, 4 dias. Se vocês pegarem o Correio Brasiliense, ano 2012, naquele período, você vê 4 reportagens compradas do Correio Brasiliense, falando que a gente era doido, que a gente queria aparecer e tal. Eles esvaziaram completamente o filme. Estou dizendo assim, o fascismo de esquerda também é presente. Então, é só para a gente tentar vamos dizer assim, eu sei que eu já cheguei atrasado e falo merda, mas para a gente pensar que existe uma coisa que eu acho que é política pública de Estado, onde a gente podia ter vários e vários editais de maneira seletiva e diferente, porque não dá para esperar de um jovem de periferia que ele tenha ainda essa gramática de concurso. A gramática de concurso, Brasília é a cidade dos concursos, todos têm a gramática dos concursos. Esse inferno aqui é uma cidade plataforma, é uma projeção holográfica do mundo dos concursos, todo mundo é um concurseiro, então todo mundo tem essa gramática. Não dá para esperar que essas pessoas de periferia tenham essa gramática. Como exemplo, por que não se faz uma seleção de um filme, que vamos fazer filme de 15 mil, que vai atender um monte de gente também? Qual é o processo de seleção? Não, traz um filme que você fez no celular e me mostra como é que foi feito o processo. Só quero entender como é que você fez o processo. É um processo de seleção, é uma outra linguagem, é um outro processo. Então, é para dizer tudo isso assim, que eu acho que a gente nunca teve numa encruzilhada mais perversa. Eu acho que os tempos de hoje são muito mais perversos. Porque quando a gente descobriu que a identidade é um escudo da gente, as pessoas vêm por trás na retaguarda e invadem o nosso escudo. E vão entrar vão começar a cooptar a gente. Vão começar o canto da sereia. Vão começar a transformar tudo que a gente fez numa mediana, sabe? Tudo que a gente fez daqui a 3, 4 anos, ele só vai ser interpretado por uma certa classe média, uma certa classe intelectual. Não estou dizendo, intelectual acho que é besteira falar isso, mas de uma certa classe enquanto lugar mediano. Entendeu? A gente não vai poder ter um conflito interno, porque a periferia tem os conflitos internos. E os conflitos internos, historicamente, construíram os bairros, construíram as cidades, construíram as comunidades. Foram esses conflitos internos que historicamente existiram. Porque, historicamente, a gente na periferia falava, então, você é mais privilegiado que eu, dentro da periferia. Porque isso, porque aquilo. Vamos negociar esse espaço. Quando a gente transforma isso tudo, como exemplo, num discurso mediano, a gente perdeu a dialética, vamos dizer assim. Perdeu um lugar dialético, sabe? Perdeu tudo isso. Por exemplo, quando o Marquinhos Lincoln ganha melhor ator em Brasília, o Marquinhos é o primeiro personagem de periferia a ganhar um melhor ator no Festival Grande, que é o Brasília. Os caras, ganhou, a CBN, filha da puta, falou bem assim, ele ganhou o melhor ator porque ele é um homem negro cadeirante. Foi esse os termos que a CBN usou. Essa perversa dessa Rede Globo CBN. Ele é um homem negro cadeirante. Aí eu falo assim, ele ganhou porque ele é um ator maravilhoso e incrível. Ele, como ninguém nesse Brasil, sabe fazer, tem a noção do que é uma câmera colada no rosto. Ele é o Marlon Brando das periferias. O Marquinhos é o Marlon Brando das periferias, sacou? Ele tem sacação exata do corpo, do olho, do corpo que ele tem, da potencialidade vocal que ele tem. Ele canta, ele é lindo cantando, ele é erótico cantando, ele sabe que ele é erótico cantando. O rap dele é erótico. Ele sabe quando ele está no primeiro plano na tela, todo mundo fica com tesão por ele. Eu quero dizer assim, cinema é fetiche também, independente se é de periferia, se é de centro, sem Marte, sem Júpiter. O cinema é erótico e a busca pelo tesão é sempre necessária. Então, quando eles categorizam que aquele personagem, aquele Marquinho, que é um ator incrível, esvaziam toda a potencialidade intelectual, potencialidade artística e cinematográfica dele, é porque o discurso tem que ser um discurso mediano. Vamos atender, ele ganhou só porque ele estava dentro do contexto da disputa política. Não. Ele ganhou porque ele é melhor do que o filme. O Marquinhos é muito melhor do que o filme.
Então, assim, é só para... Eu estou jogando tudo pro alto, assim, porque eu acho que eu estou confuso também. Eu cheguei muito assim, queria falar muito. Vou parar, então.